Essa semana surgiu um debate muito interessante lá no meu grupo do WhatsApp e eu percebi que esse erro, na verdade, ele é muito comum na hora de um investidor iniciante ele escolher um fundo imobiliário para compor a sua carteira. Então a gente acabou discutindo um pouco lá, eu passei a minha ideia e eu resolvi transformar isso também em vídeo para compartilhar essa experiência com vocês. Então é disso que nós vamos falar hoje. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Também estou em outras redes sociais, vou deixar os links aqui embaixo, caso você queira conhecer, tá? Então, olha só, para quem não sabe, eu tenho um grupo de WhatsApp, né, onde eu ajudo as pessoas a investir, e tem mais investidores experientes lá no grupo que também me ajudam. Enfim, a gente vai compartilhando experiência lá e todo mundo evolui. Se você quiser participar desse grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo que tem todas as informações. Clica aqui, você vai ler, vai entender certinho como funciona. Se tiver alguma dúvida também pode deixar aí nos comentários ou me manda uma mensagem através das outras redes sociais que eu explico para você. Bom, então olha só, um dos investidores que está lá no grupo, ele estava montando a sua carteira de fundo imobiliário e daí ele acabou me apresentando a carteira, eu troquei alguma ideia com ele e tal, falei um pouco de cada um dos fundos ali, o que eu penso a respeito, gosto, não gosto, enfim. E no debate eu acabei sugerindo que ele estudasse dois fundos, tá? Eu não vou falar aqui quais são os fundos, se você tiver interesse em saber, participa lá que lá eu falo mais dos ativos. Mas enfim, eu acabei recomendando dois fundos para ele, para que ele estudasse, né? Ó, estuda esse aqui porque eu gosto, estuda esse aqui também porque eu gosto bastante, são ativos de qualidade e tal. E daí quando ele pegou o fundo imobiliário para estudar, ele me disse o seguinte, ele disse, bom, Leandro, mas olha o que eu observei, eu vi que o rendimento deles está ali menos de 6,5% ao ano, ou seja, está abaixo da Selic. Aí eu te pergunto, compensa mesmo eu investir num fundo imobiliário que tenha rendimento abaixo da Selic? Bom, aí a resposta que eu dei para ele foi o seguinte, primeiro, a gente não pode comparar um fundo imobiliário com a Selic, porque quando você investe na Selic, por exemplo, ou em qualquer ativo de renda fixa, você não tem o principal corrigido. Você só tem o recebimento dos juros e, é claro, né, se torna juros compostos, que é como se fosse reinvestindo. Agora, quando a gente fala de fundo imobiliário, você tem a correção do principal. Por quê? Porque o imóvel ele serve como lastro no fundo imobiliário e ele corrige a inflação. Então, é mais ou menos assim, ó, se você investe 100 mil na Selic, você vai calcular os juros, lá de hoje está 6,5% ao ano ali, né? É sobre 100 mil. Agora, um fundo imobiliário, vamos imaginar que ele pague exatamente o que paga a Selic. Vamos imaginar que o rendimento do fundo imobiliário ele está pagando ali 6,5% ao ano. Então você colocou 100 mil reais nesse fundo imobiliário, ele vai pagar 6,5% ao ano de dividendos e você vai reinvestir. Só que esse 100 mil, que é o principal, talvez ele se transforme em 120, em 130. Basta que para isso ocorra uma valorização do imóvel. Da mesma forma que também existe o risco, se você compra aí um fundo que não tem um imóvel de qualidade, numa região que não é das melhores, que você pague 100 e ele se transforme em 90. Isso também é possível, tá? Porque pode ocorrer uma desvalorização do imóvel. Então não tem como você comparar um fundo imobiliário com a Selic justamente por isso, tá? Porque, veja bem, o valor do principal que você coloca, o valor patrimonial do fundo, ele não é fixo. Se ele fosse fixo, beleza, você colocaria 100 mil reais no fundo, ele geraria 6,5% ao ano e seria exatamente como a Selic. Mas não é assim que funciona. Como eu falei, esse 100 mil pode se transformar em 120, 130, 140, como também pode se transformar em 90, 80. Então, é renda variável, não tem como comparar, beleza? Você ganha duas vezes. Você ganha na valorização do ativo e também no rendimento. Outra coisa que é interessante que você observe. Hoje, esse fundo pode estar rendendo 6,5%. Então 6,5 é mais ou menos assim, ó, você investiu 100 mil, você resgataria aí 6.500 reais, teria de retorno em um ano, tá? Porém, se o imóvel valoriza, a região valoriza, o setor imobiliário dá uma aquecida, talvez no próximo ano ele não vai pagar 6.500 reais de retorno aí de aluguel, mas ele pague 8 mil reais, tá? Então é natural que o aluguel vá corrigindo, vá crescendo e o rendimento também vá aumentando. Então não tem como comparar com uma Selic, beleza? Então tá, isso aí ficou muito claro. Aí tem outra questão que eu coloco em jogo. Quando eu dei uma olhada por cima da carteira de fundos imobiliários que ele tinha colocado, eu percebi que todos eles tinham rendimentos muito bons. Tinha fundo lá de 8% ao ano, 9%, 10% ao ano, 11% ao ano. Só que tinha alguma coisa lá que
era tranqueira, tá? Era tranqueira. Então, isso é natural que aconteça. Quando o investidor está chegando, ele descobre como se calcula o yield e ele foca nisso, tá? E ele acaba montando uma carteira de fundos imobiliários que tenha um bom rendimento e acaba deixando de lado a qualidade. Então, a comparação que eu acabei fazendo é o seguinte, ó. Para você entender como que o preço de um ativo ele se movimenta no mercado. Oferta e demanda. Se o número de compradores, de pessoas interessadas em comprar um ativo for maior do que o número de vendedores, vai acontecer o quê? O preço vai ser empurrado para cima. Tá? Então o fundo, se ele está sendo negociado a R$100, ele vai para 110, para 120, para 130. E o contrário também é verdadeiro. Se a força vendedora ela for maior que a força compradora, empurra o preço para baixo. Tá? Então vai cair de 120 para 110, para 100, para 90. Isso é a renda variável. É a força maior empurrando o preço. Tá? Força compradora maior empurra o preço para cima. Força vendedora maior empurra o preço para baixo. Como a renda variável funciona dessa forma, é natural, gente, que o mercado se ajuste, tá? Então vamos imaginar o seguinte, tem um fundo imobiliário lá que ele está cotado a R$100 e ele está pagando 80 centavos por mês. Poxa, isso dá 0,8% ao mês, tá? É um bom pagamento. Mas o que vai acontecer? Se esse fundo tem qualidade e ele está pagando 0,8% ao mês, muita gente vai querer comprar esse fundo imobiliário. Então, quando as pessoas começam a entrar, a cota não vai ficar em 100. A cota sobe para 110, para 120. Quando ela chegou em 120, esses 80 centavos que ele paga por mês já não vão mais representar 0,8%. Vão representar agora 0,7%, 0,6%. Então, isso é o que acontece no mercado. Esse é o movimento natural do mercado. Sempre que tem um ativo que está pagando bem, mas tem qualidade, todo mundo quer. Como todo mundo quer, a força compradora é maior, empurra o preço para cima, o rendimento cai. Tá, então só para você entender como funciona a questão do rendimento. Agora olha só, a comparação que eu fiz foi o seguinte. Vamos imaginar que de todos os fundos imobiliários que a gente tem aí sendo negociado em bolsa de valores, todos eles têm a mesma qualidade. Não tem essa de, aquele lá é melhor, aquele inquilino é melhor, aquele lá o imóvel é melhor. Não existe isso. Vamos partir do princípio aqui para a gente tomar isso como exemplo, que todos eles têm a mesma qualidade, não importa qual você vai investir, tá? Qual que seria o critério que você iria avaliar então? Aquele que tem mais rendimento. Poxa, se o A tem a mesma qualidade do B, por que eu vou investir no A se ele dá um rendimento menor do que o B? Eu vou logo para o B, ele está pagando melhor, certo? Isso seria o único critério que a gente avaliaria se não existisse diferença de qualidade entre os fundos imobiliários. Você avaliaria somente o retorno e vai naquele que tem mais retorno e deu. Se você for parar para analisar, é isso que a maioria dos investidores iniciantes fazem. Eles colocam todos os fundos imobiliários numa mesma cesta, como se fossem todos com a mesma qualidade e simplesmente avaliam o rendimento, quem que paga mais e vai no que paga mais. Mas não é assim que funciona. Uma frase muito comum no mercado, não existe almoço grátis. Então, por que se o A tem a mesma qualidade do B, por que o B vai pagar melhor do que o A? Não faz sentido, porque simplesmente as pessoas que estão investindo no A iam vender o A, logo o preço do A ia cair, iam comprar o B e automaticamente os dois estariam com o mesmo retorno. Então, se esse aqui estava pagando 4% ao ano e esse aqui estava pagando 8% ao ano, o preço desse aqui cai, o rendimento sobe para 6% ao ano, o preço desse aqui sobe e o rendimento cai para 6% ao ano. Os dois agora se equilibraram. Isso aconteceria em um mercado em que os fundos imobiliários possuem exatamente a mesma qualidade, mas isso não existe. Então, quando você vê que um fundo imobiliário ele paga 10% ao ano de retorno e tem um outro que paga 6% ao ano de retorno, por que isso acontece? Porque esse que está pagando 6% não é que ele paga pouco, ele paga bem também, mas todo mundo quer comprar esse aqui, porque a qualidade é boa. Se todo mundo quer comprar esse aqui, o preço sobe, o preço subiu, o rendimento cai. Agora esse aqui ele está pagando 10% ao ano, por que ele está pagando 10% ao ano? Porque ele tem muito rendimento, por isso? Não. Provavelmente é porque ele não tem muita qualidade, ele é um fundo um pouco mais arriscado, então o mercado tem um certo receio de investir nesse fundo, porque sabe que existe um risco envolvido nessa operação e acabam não entrando muito pesado. Isso faz com que o preço se mantenha embaixo e o rendimento alto. Então galera, olha só, guarda o que eu vou dizer aqui. Qual que é o maior desafio do investidor no mercado? É encontrar um ativo que tenha bom rendimento
e qualidade. Esse é o maior desafio, porque a maior parte do que está no mercado hoje, ele tem um puta de um rendimento, mas uma péssima qualidade. Ou o contrário, tem muita qualidade, mas o rendimento menor. Isso é natural do mercado. Ou você escolhe qualidade, ou você escolhe rendimento. Existem alguns casos que abrem janelas de oportunidade, que existem alguns ativos que ele entrega os dois. Ele tem qualidade e rendimento. Isso aí é mosca branca dos olhos azuis. Se você achar, investe, tá? Agora, é ilusão você pensar que você vai criar uma carteira diversificada lá com 20 ativos e os 20 ativos são excelentes pagadores de dividendo, todos eles apresentam um puta do rendimento e você achar que só tem coisa boa na sua carteira. Provavelmente não vai ter, tá? Para você conseguir colocar uma carteira com 20 ativos que dê muito bom rendimento, vai ter que colocar bastante tranqueira ali no meio, tá? É isso que acontece. E da mesma forma que se você montar uma carteira aí só com ativos high quality, né? Só de alta qualidade, provavelmente o rendimento ele vai acabar caindo bastante. Então, a arte do investidor é você conseguir montar uma carteira que ao mesmo tempo você tenha os ativos de muita qualidade, que esses vão te dar proteção, só que não te dão muito retorno, e você tem uma parte que você sabe que existe um risco embutido nessa operação, que ela é um pouquinho mais arriscada, mas ela vai te garantir um retorno maior. Você tem que achar esse equilíbrio, tá? Então não existe essa de, simplesmente vou escolher os que mais pagam dividendos, os que têm um melhor yield. Se você focar só nisso, provavelmente você vai montar uma carteira cheia de tranqueira. Espero que esse vídeo te faça refletir e te ajude aí a montar uma composição melhor de uma carteira de investimentos. Se você está começando e está com dificuldades, vai lá para o meu grupo do WhatsApp que eu e o grupo lá vamos te dar o maior apoio para você investir com mais facilidade, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Por esse vídeo é isso, abraço.